versículos de 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16. Palavra de Deus, a eterna palavra, assim nos diz. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, vamos juntos? Contudo, eu não me esquecerei de ti. Ainda, vamos juntos? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém. Ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo mova os nossos corações, toque os nossos corações. Nós precisamos de ti, meu Deus, não de um pregador. Nós precisamos da tua palavra, meu Deus, não da palavra de homem algum. Nós não queremos que este culto, meu Deus, seja mais um culto. Mas nós queremos que este momento em tua presença transforme as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Eu fui pastor na cidade de Santo André, do ano de 1993 até meados de 2004, quando vim para essa igreja. E eu me lembro de lá ter contato com uma pessoa que veio à igreja com dúvidas honestas. Essa pessoa cria numa doutrina que depois descobri que foi popular por um período aqui no estado de São Paulo. Aliás, doutrina de Deus, verdade de Deus, permanece para sempre. Mas heresia, mentira do diabo, não dura. Ele precisa de uma nova para substituir aquela que já perdeu a graça, já perdeu o valor, já perdeu o apelo. Fecha aqui parênteses, vamos adiante. Essa mulher cria que aprendeu isso na igreja onde frequentava, que o Deus do Velho Testamento era semelhante a um demônio, que o Deus do Velho Testamento era mau, duro, impassível, insensível, que nós não deveríamos ler o Velho Testamento, pois o Velho Testamento era o período de administração, de liderança, de atuação daquele Deus do Velho Testamento a quem nós não deveríamos ouvir. E por isso Jesus, na visão daquela mulher, o Deus do Novo Testamento, e nisso nós concordamos, Jesus é Deus, ele manifestou-se para vencer e prevalecer sobre o Deus do Velho Testamento. Porque ao contrário deste Deus do Velho, o Deus do Novo Testamento, Jesus era um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus perdoador. Mas a pergunta que eu me faço, e fiz àquela pessoa, quando chocado ouvi dela essa série de bobagens, de heresias, foi: o que é que nós fazemos, por exemplo, com Malaquias capítulo 3, versículo 6, Velho Testamento. Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, é uma referência ao povo dele, vós não sois consumidos.
O que é que nós fazemos com Hebreus capítulo 13, verso 8, Novo Testamento, onde se diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas é Novo Testamento, mas no Novo Testamento nos é dito, João 10, versículo 30, Jesus, o Deus encarnado, afirmou: eu e o Pai, é o Deus do Velho Testamento, somos um. Uma unidade indivisível, inseparável. Portanto, irmãos, o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento encarnado, ou seja, o mesmo Deus. O Deus que nós adoramos é o mesmo Deus que Abraão adorou 4.000 anos atrás. E é o mesmo Deus que as futuras gerações, os crentes que virão depois de nós, até a volta de Jesus, adorarão. É o mesmo Deus. Portanto, nós não estamos falando, quando dizemos a respeito da Bíblia, que existem 2 livros, mas um só livro. É uma só palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, mas há um só Deus. Então, de fato, essa heresia cai por terra quando a palavra de Deus é aberta e é ensinada, não conforme a ideia de alguém, mas conforme a palavra de Deus pura e santa e suficiente afirma. Simples assim. Nosso irmão Tiago, em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. É o mesmo Deus. Ele não muda. Imutabilidade é um dos atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus. Nós mudamos. Nosso caráter é mutável. Mas o caráter de Deus é imutável. Deus é bom e nada mudará isso. Deus é misericordioso e Ele jamais vai mudar. Deus é bondoso. Deus é gracioso. Deus é perdoador. E Ele nunca mudará. O seu caráter é imutável. Sua maneira de agir muda. Jesus curou um cego, cuspindo no chão, fazendo um lodo, untando os seus olhos e dizendo: vai lá no tanque de Siloé e se lava e você vai ficar curado. Mas a outro cego, Jesus podia repetir o processo, mas não. Ele simplesmente olhou para o cego e disse: vê, a tua fé te salvou. E naquele mesmo momento o cego viu. Deus pode mudar a estratégia de ação, de acordo com o tempo, de acordo com as épocas. Sua palavra nunca muda. Mas a maneira de agir, por isso que nós podemos confiar em Deus, porque Deus tem saídas que nós não conhecemos, Deus tem estratégias que nós nem sonhamos, Deus tem caminhos que nós ainda desconhecemos. Mas a outra coisa que você pode confiar: Deus ama você e nada mudará isso. Agora, sendo um Deus de amor, nós temos que ter muito cuidado para não mudar a nossa percepção sobre Deus. Sendo Deus um Deus de amor, nós temos que ter cuidado para que não desenvolvamos uma visão, uma opinião distorcida a respeito dele, que Deus nos livre disso.
Então, permitam-me trazer para vocês algumas afirmações sobre este amor de Deus e, obviamente, sobre esse Deus que não desiste de amar. Em primeiro lugar, o amor de Deus não é uma construção humana. Tudo aquilo que nós conhecemos, que provamos, que experimentamos e que expressamos na área do afeto e da ternura, vem de Deus. Isso é um atributo comunicável. É um atributo que não é exclusivo de Deus, mas Deus dotou a nós, imagem e semelhança dele, com a capacidade de amar. Isso é muito importante e é uma coisa pontual. Amar não é algo que nós aprendemos. Amar é uma dádiva que nós recebemos. Todo ser humano nasce com a capacidade de amar. Uma mãe tem a capacidade de amar um filho. E isso não é dela propriamente, não é uma questão de instinto, não é uma questão de genética, não é nada disso. Essa capacidade de amar vem de Deus. É claro que o nosso amor é um amor limitado, é um amor opaco, pálido, perto do amor que vem de Deus, ou do amor que está em Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 7, diz que Deus é amor. Portanto, só um Deus que ama pode dar às suas criaturas, que são imagem e semelhança dele, a capacidade de amar. Do contrário, nós agiríamos como bichos. O leão, por exemplo, ele vê a leoa com a cria dela, com os filhotes, e para apressar o cio da fêmea, ele mata os filhotes. E aí a fêmea entra no cio logo para que ele possa se relacionar com ela. Mas matar bebês, nós não somos bichos. As abelhas, quando na colmeia identificam indivíduos que têm alguma deficiência física, elas matam aquela abelha, porque aquela abelha não vai trabalhar, ela vai dar trabalho na perspectiva da abelha, na prática da abelha. Então mata aquele indivíduo ou aqueles indivíduos para que toda a colmeia possa trabalhar em prol daquilo que elas têm ali o instinto de trabalhar. Nós não somos assim. A gente falou de filhos, e o filho pode ser o que for. Quantas vezes a gente já viu, eu vi com os meus próprios olhos essa cena numa cadeia, a mãe chegar lá, e o filho, um assassino, estuprador, e ela, oh, meu filho, ama aquele a quem a maioria de nós odiaria. O fato é que essa capacidade não é aprendida, não é desenvolvida necessariamente, ela vem de Deus. O amor e a ternura, portanto, cuidado e outras características relacionais vêm de Deus para nós. Deus nos presenteia com a capacidade de amar. Por isso esse Deus diz: amemo-nos uns aos outros. Que é possível. Não é esganemo-nos, é amemo-nos. Não é matemo-nos, é amemo-nos. Não é judiemo-nos, mas é amemo-nos. E Deus não poderia me habilitar a uma coisa na qual Ele não é habilitado. Deus não poderia me dar uma coisa que Ele não tem. Salmo 103, versículo 13, está na sua Bíblia.
Salmo 103, verso 13 diz: porque como um pai se compadece de seus filhos, isso é Velho Testamento, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Por isso, toda vez que você vir uma mãe com um bebê no colo, aquilo é uma figura, mesmo que opaca, é uma figura, mesmo que imperfeita, é uma figura, mesmo que não precisa, do amor que Deus tem pelos seus filhos. O salmista, no Salmo 131, diz que a alma dele era como uma criança desmamada para com a sua mãe. E esse sentimento de criança no colo da mãe, criança que acabou de mamar, está saciada e se abandona nos braços da mãe, era o sentimento que aquele salmista em sua alma tinha para com Deus. É por isso que neste texto, a palavra de Deus, o próprio Deus, faz uma declaração de amor, dizendo que uma mãe poderia até esquecer-se de seu filho que mama, o que é uma coisa absurda, mas possível. Mas ele diz assim: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, entenda que Deus te ama. E no verso 14 o povo dizia: mas o Senhor nos desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. E às vezes nós temos essa sensação de que Deus se esqueceu, de que Deus não se importa, de que Deus não se preocupa. E aí Deus diz assim: façam essa comparação. Ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê, que ainda mama, eu nunca vou me esquecer de você. Deus não se esquece daqueles a quem Ele recebe por filhos. Amém ou não? Amém. Deus não esquece daqueles a quem Ele adotou por filhos. E a maior prova de que Deus nos ama está na Bíblia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma segunda questão que eu gostaria de falar com você sobre o amor de Deus é que o amor de Deus não cabe dentro da compreensão humana. Ele não é uma construção humana e ele também não cabe dentro da compreensão humana, porque a gente fica perguntando: por que é que nós não conseguimos compreender o amor de Deus? Por um simples fato: Deus não nos ama na perspectiva da causa e do efeito. Deus não nos ama seguindo essa lógica de que para todo efeito há uma causa. Bateu, levou. Se brigar comigo, se me ferir, se me abandonar, se virar as costas para mim, eu não vou te amar mais. Não é assim. Ele disse: ainda que uma mãe se esquecesse do filho, tenham certeza que eu, Deus, não me esquecerei de vocês. Jamais vou me esquecer de vocês. Mas lembra que eu falei que muitos crentes têm uma visão distorcida a respeito de Deus e acham que Deus funciona. Primeiro, que Deus não é máquina, que Deus não é um computador que é programado, e Deus não é uma energia, uma coisa impessoal que pode ser manipulada. Não. Deus é um ser consciente, tem personalidade, portanto é uma pessoa, tem capacidade de decidir, de discernir. Deus sente. Tudo que uma pessoa tem em termos dessas reações, Deus também tem. Porém, Deus não trabalha nessa lógica do bateu, levou, quando se trata do seu amor para conosco. Tem crente que pensa que é abençoado porque é bonzinho. E nenhum de nós é bonzinho.
A gente é bonzinho até alguém pisar no pé da gente. A gente é bonzinho até alguém contrariar a gente. A gente é bonzinho até alguém trair a gente. Aí a gente é bonzinho. Se nós agimos como bondade no mundo, irmãos, é porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que a gente se segura, que a gente perdoa, é pelo Espírito Santo que a gente entende o outro, o limite do outro, é pelo Espírito Santo que a gente respeita o outro, é pelo Espírito Santo que a gente sabe se portar, é pelo Espírito Santo. Não é por nós. Tanto que a humanidade será entregue a si mesma, a Bíblia diz, num período em que o Espírito Santo será tirado daqui. E o que ela vai se tornar, a Bíblia diz. Leia o Apocalipse, leia o livro de Daniel, e você vai ver o que é que uma humanidade ausente completamente de Deus pode se transformar, se desfigurar. Mas tem crentes que continuam tendo uma visão distorcida de Deus. Se Deus me ama, Ele vai fazer. Se Deus me ama, Ele tem que fazer. Mas Deus não ama com uma força externa. Deus nos ama com um amor que vem dEle. Não é o que eu faço, é o que Ele faz. Não é o que eu digo, é o que Ele diz. Não é quem eu sou, é quem Ele é. Por isso a glória é toda dEle. Por isso que nós vamos chegar no céu, se você é um salvo por Jesus Cristo, verdadeiramente, você tem certeza da sua salvação, o Espírito Santo habita em você, você vai chegar no céu, e tudo que você vir no céu, para onde você olhar na Jerusalém celestial, você vai glorificar a Deus, porque tudo é por causa dele, nada por nossa causa, nada. Merecimento zero. Se tiver algum, é o inferno. Mas pela graça de Deus nós vamos para o céu. Pela graça de Jesus. Então a motivação de Deus em agir na nossa direção é puro amor e não é o nosso. Porque mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, tudo é Ele. Ninguém é melhor ou maior do que Deus. Romanos 11:35 diz, ou quem deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém. Tudo é Ele. Portanto, meus irmãos, esse amor de Deus é um amor autossuficiente. Ou você acha que Deus fica lá no céu assim, ai, como eu estou triste, meus filhos, olha eles. Você acha que Deus tem essa personalidade tão frágil? Ai, eu estou abatido, porque ninguém liga para mim, ninguém busca a mim de coração. Deus se basta, irmãos. E o que Ele faz para você e para mim, tenha certeza, tem a motivação do amor dEle por trás. E isso a gente, de fato, não consegue explicar, mas é verdade. Filipenses diz, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nada de bom. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele já te ama. É por isso que Deus não desistiu de Pedro. Então, Deus não nos ama nessa lógica da causa e efeito. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso andar da maneira como desejar. Eu posso dar vazão aos sentimentos e às vontades do meu coração. Vai! Boa sorte. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também vai colher. Vai lá, boa sorte.
boa sorte colher os frutos do próprio pecado, colher os frutos da própria escolha. Não. Aliás, eu já disse e vou repetir, isso não é pensamento de filho de Deus. Filho de Deus não pensa assim. Filho de Deus quer estar perto do Pai, quer agradar o Pai, quer honrar o Pai, quer ser melhor para o Pai, e não é para o Pai ficar orgulhoso, ou para o Pai não entrar em angústia, nada disso. Nosso Pai celestial tem uma personalidade segura de si, em si mesmo. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. E como você precisa de Deus, nós precisamos do Senhor. E é por isso que Deus não desiste de nós. É por isso que Deus não desistiu de Pedro. Pedro negou Jesus, e Jesus foi até ele, oferecendo a ele uma oportunidade de restauração. Esse Deus não nos ama nessa lógica da causa e do efeito. Ele nos ama tão somente porque Ele quer nos amar. E Ele prometeu nos amar. Deuteronômio 4:31, a palavra de Deus diz: portanto, o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Isso é Velho Testamento. Misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. É por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus, que diz: eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de ti, jamais. Terceiro lugar, o amor de Deus não é uma construção humana. O amor de Deus não pode ser explicado pelos homens. E o amor de Deus não anula a vontade humana. Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que respeita nossas decisões. Tem um livro que li anos atrás, de Philip Yancey, chamado Decepcionado com Deus. É o título do livro. E num dado momento ele fala exatamente disso. Deus é tão seguro do seu amor, que inclusive respeita nossa decisão de desobedecê-lo, mesmo sabendo que nós vamos colher os frutos da nossa desobediência. E chega aquele garoto, cheio de empáfia, de orgulho para o pai, e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O pai nem tinha morrido e ele já queria a herança. E o que o pai fez? Toma. Deus não tem medo de perder, gente. Porque Deus nunca perde. Perde quem se rebela e se afasta dele. Esse perde. Então, inclusive, nessa questão, o amor de Deus trabalha conosco, se relaciona conosco na dimensão da liberdade. Então, Deus não deseja roubar a nossa personalidade. Deus deseja que nós o sigamos de boa vontade, de bom coração. Que Deus poderia fazer a opção do cabresto. É aquele burro chucro, é aquele cavalo indomável, que alguém põe lá um cabresto nele, põe lá um negócio para segurar ele, começa a bater, a espancar, para domar aquele bicho rebelde. Mas Deus não faz isso. As multidões viraram as costas para Jesus, e qualquer líder entrar em colapso emocional vendo a sua igreja, entre aspas, virando as costas e indo embora, porque não tinha pão multiplicado para eles comerem. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus olha para os 12, porque só ficaram eles lá, aqueles 12 homens. E Jesus diz: querem também ir?
Fica à vontade. Pedro, num instante de sanidade, e como nós, às vezes deixa escapulir certas coisas, mas tem hora que a gente acerta. E Pedro diz: Senhor, para quem é que nós vamos? Somente o Senhor tem as palavras de vida. Nós não temos para quem ir. A palavra verdadeira é só no Senhor, então a gente fica com o Senhor. E é isso que Jesus quer. A gente fique com Ele, não por constrangimento, não por força, que a gente o sirva com alegria, com o coração aberto. Eu tenho que ir para a igreja hoje. Deus não quer isso não, irmãos. O culto da gente começa quando a gente decide vir à igreja. Domingo eu vou. Decidiu. O culto começa ali. O culto está em pleno andamento, quando você vai escolher a roupa, que eu vou para a igreja. Isso é culto. Quando você entra no carro com a sua família, e não tem xingamento, não tem briga, nada disso. Nós estamos indo para a igreja. O espírito é de culto. E quando você vem à igreja e vamos cantar tal hino, você canta com alegria, porque você está aqui para Deus. É isso que Deus ama ver. É isso que Deus quer ver. Então, nosso Deus não é manipulado pelos nossos pecados, pelas nossas decisões tortas. Nosso Deus simplesmente decidiu amar, disse: eu não me esquecerei de ti, e Ele é leal em agir assim. E Deus não só nos ama quando tudo está certo, Deus nos ama também quando tudo está errado. E geralmente as coisas estão erradas porque nós criamos aquela situação, ou porque alguém criou uma situação para nós, ou porque a vida, que é cheia de situações difíceis, criou aquela circunstância para nós, independente disso. Aquele filho voltou todo sujo de porcos, maltrapilho, um mulambo, e ele entra pela porteira dentro da fazenda, e Jesus disse que o pai estava lá, aguardando o seu filho voltar, e quando aquele filho vem, ele abraça, lançou-se-lhe ao pescoço. É o abraço da reconciliação, é o amor leal se reafirmando. Você está sujo de porco, você foi ingrato, você foi injusto, você foi mau, mas o meu amor por você não arredou 1 milímetro sequer. Eu continuei te amando do mesmo jeito. Tem gente aqui passando por circunstâncias difíceis que não foi ela que criou, foi outro que criou. Nós não escolhemos a família onde a gente ia nascer, se é uma família saudável ou não. Infelizmente, às vezes, é uma família doente emocionalmente, e a gente sofre os efeitos disso, pois Deus continua amando você do mesmo jeito nessa família doente. Ou às vezes é um filho, a gente não escolhe a índole que nossos filhos terão. Esse negócio da índole, gente, é muito sério e muito forte. Às vezes a índole do filho é uma índole rebelde. É uma índole que não se dobra, é uma índole que responde, que não quer saber do que o pai e a mãe estão dizendo. A índole é ruim. A gente não escolhe isso. Mas nessa circunstância difícil, pode ter certeza, Deus não se esqueceu de você. Deus está vendo você, Deus conhece você, e o amor dele por você não arreda 1 milímetro sequer. No caso de Israel, a desobediência deles foi porque eles quiseram, eles geraram aquele tipo de problema. Em Oséias 14:5, a palavra de Deus diz: e eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o Líbano, e lançará as suas raízes
como o Líbano. Deuteronômio 32, 10 e 11. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu, guardou-o, como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Não importa qual é a circunstância, Deus ama você. Quarto e último, o amor de Deus não suborna a afeição humana. Porque qualquer relacionamento que nasceu como fruto de suborno está fadado ao desgaste e à falência. Eu estou dizendo isso porque o diabo jogou essa com Deus, né? O senhor acha que Jó serve ao Senhor de graça? Sim, debalde. Ele só te serve porque tu cercas ele de bens. É por isso. Deus diz, tira os bens. Tira dele. Esse tipo de pensamento do diabo, irmãos, muitas vezes é o que ganha a mente de outras pessoas que olham para os crentes e dizem, só está lá para receber, só está lá porque Deus faz isso. Não. Um amor que acontece como fruto de compra, de suborno, não é amor. E tem gente, eu sei, que vai atrás de Deus só por causa do bolso de Deus. Eu sei. Mas a maioria vai atrás de Deus por quem Deus é. Amém ou não? Por aquilo que Deus é. Porque tem coisas que dinheiro não compra. Nem Mastercard compra. São certas dádivas que só Deus pode dar. Mas acima de qualquer dádiva é a presença do próprio Deus na nossa vida. Por isso quem compra amor não merece ser amado. E Deus não faz isso de maneira alguma. Oséias 6, de 4 a 6, ele diz, que te farei, ó Efraim? Que te darei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Você já parou para pensar porque os profetas do Velho Testamento eram tão duros? Por que às vezes tem coisas na Bíblia que são tão duras para a gente, falam de um jeito tão duro? É porque Deus faz a opção pelo convencimento, e não pelo cabresto, e não pelo chicote. Você vai ficar comigo? Não. É o chamado de Deus, às vezes ríspido, para as pessoas acordarem, voltarem seus olhos para Ele. Jesus não disse, vinde a mim, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem. Jesus, pelo contrário, disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso no meio dessas batalhas que vocês não vão ficar livres dessas aflições do mundo, mas em mim, podem ter certeza, vocês terão descanso. E é claro que Deus fez coisas extraordinárias. Ele é poderoso demais. Abriu o mar vermelho, fez codornizes virem sobre o povo para alimentá-los, o maná todo dia caía do céu. Deus fez cada coisa extraordinária. Mas, irmãos, essas coisas operaram poucas mudanças profundas no coração do povo. O autor de Hebreus diz que aquele povo que peregrinou pelo deserto não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Você pode acreditar num negócio desse? Eles viram tantas coisas e ainda assim foram incrédulos.
Deus sempre faz a opção de conquistar o nosso amor pela sua lealdade, pela sua fidelidade, pela sua santidade. É pela morte de seu filho. Vá agora a Jerusalém de 2000 anos atrás. Olhe para aquele monte em forma de caveira, veja as 3 cruzes. Veja o homem no centro, na cruz do meio, que agoniza e não desiste de nos amar. É desse tanto que Deus te ama. É desse tanto que Deus te quer. Pode uma mãe esquecer-se de seu filho? Todavia eu não me esquecerei de ti. Tem um hino do Feliciano Amaral chamado O Amor de Deus. E diz assim: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o céu, é mais sublime, além do véu. Aos nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tintas, e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivãos, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante é esse eternal amor. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou, na paz sem fim e bem seguro, ao céu de luz eu vou. Deus ama você. Ele não vai arredar o pé de te amar. Mesmo que você esteja no meio da lama, Ele continua amando você. E é só você clamar, Ele vai estender a mão para te tirar do meio desse lamaçal. Porque Ele ama você. E Ele já provou. Não por riqueza, não por dinheiro, não por posição, não por saúde. Ele provou através da morte do seu Filho, Jesus. Que amor maravilhoso. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Como é que você responde a esse amor? Que postura você tem diante desse amor? Sua vida mostra que você entendeu isso e que você deseja ser mais grato a Deus por esse amor. Será que tem alguém crente aqui que está tomando alguma decisão, alguma posição? Deus falou com você nessa noite, porque há poder em Deus para isso, não em mim, mas Deus falou o seu coração. Então você precisa de oração. Faça o sinal. Nós queremos orar por você. Amém, 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 amém. Graças a Deus no coral. Amém, graças a Deus. Há mais alguém? Ore por mim. Mais alguém? Faça um sinal, nós vamos orar. Amém, Deus abençoe. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém, Deus abençoe. Por que não se aproximar mais desse Deus? Deus abençoe. Eu vi sua mão. Vamos ficar em pé. E vamos cantar, irmãos, mas com o coração grato.